A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Pastor Edivaldo Oliveira falando aqui, Ministério Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, a mais um vídeo. E hoje eu continuo fazendo a leitura e a reflexão do livro de Atos. Durante esse mês, eu estou fazendo todos os dias uma leitura, uma reflexão e uma oração baseadas na passagem bíblica, no relato bíblico do livro de Atos. E eu convido você a participar todos os dias dessa série de estudos que certamente será uma bênção para nós, será enriquecedor para nós. Deus tem muito a ministrar ao nosso coração. Eu estou relendo o livro de Atos e como Deus tem falado ao meu coração. E eu oro para que Ele fale também a sua vida, para que Ele ministre também de uma forma poderosa, segundo a sua realidade. Não adianta só conhecer a história, a narrativa bíblica. É preciso que nós tenhamos o coração aberto para sermos ministrados pelo Espírito Santo. E hoje, essa passagem aqui que eu vou ler, de Atos 2, eu vou ler alguns versículos, mas ela é uma das passagens mais belas da Bíblia, mais significativas e que certamente tem um efeito até hoje na nossa vida, na vida da igreja. É uma passagem que fala sobre a vinda do Espírito Santo. Lembra que em Atos 1 eu falei sobre a ascensão de Jesus aos céus? Jesus deu ali as últimas instruções aos discípulos e subiu aos céus. Em Atos 2 fala sobre a vinda do Espírito Santo, como que o Espírito Santo impactou a vida dos discípulos e como que eles iniciaram aquela grande obra que Jesus havia confiado a eles de uma forma corajosa, de uma forma intrépida, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a minha oração é que você também seja cheio do Espírito Santo, aonde você estiver, porque para Deus não há limites geográficos. Nós estamos falando aqui eu estou falando aqui de Belo Horizonte. Você está ouvindo em vários lugares aí do Brasil e do mundo, mas a presença do Espírito Santo, ela não está limitada a isso. Deus pode visitar você aí onde você está. Ele pode fazer com que você seja cheio da glória dele. Amém? Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários uma frase profética. Escreva assim, olha: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. E em seguida, se você quiser, você pode colocar o seu pedido de oração. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Tem uma pessoa perguntando aqui, Dougovas Advocacia Consultoria, posso dizimar em seu ministério? Olha, se você estiver fazendo parte de uma igreja local, de uma comunidade local, eu recomendo que você entregue o seu dízimo aí, na igreja onde você está sendo cuidado, abençoado. Agora, se você não está fazendo parte de uma igreja local e está acompanhando aqui as mensagens do nosso ministério e se sentindo direcionado, alimentado, não tem problema nenhum se você quiser dizimar aqui no nosso ministério, tá? Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso. Eu não incentivo, eu não divulgo muito isso, porque eu não estou fazendo atendimentos presenciais, cultos presenciais. A maneira como eu estou me comunicando com os irmãos é aqui
através das redes sociais. Então fiquem à vontade se quiser devolver o seu dízimo aqui no nosso ministério. Ah, pastor, mas para que serve esse dinheiro? Você está fazendo o quê? Eu invisto em tecnologia para tornar cada vez melhor as transmissões. Se eu pudesse virar as câmeras aqui, vocês veriam equipamentos de iluminação, 2 celulares, um notebook, tem mais um outro celular que eu faço transmissões para outras redes também, outros canais. Então, é isso. Esse é o investimento que nós temos apostado aqui. Tornar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem do Evangelho de uma forma clara, de uma forma com um som que esteja com uma boa qualidade para que as pessoas ouçam e entendam e recebam no seu coração. Então fique à vontade, caso você queira contribuir, né, e nos abençoar, tá bom? Eu quero ler com você Atos capítulo 2. É um capítulo maravilhoso. Eu não vou ler todos os versículos, mas assim, aquilo que eu leio aqui fala muito ao meu coração. Presta atenção. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Tente imaginar essa cena. Eles estavam em um lugar, deve ser um lugar grande, porque um lugar para caber 120 pessoas é um lugar relativamente grande, um cômodo relativamente grande. Eu estive nesse lugar, lá em Israel, quando eu estive em Israel, eu vi esse lugar onde supostamente houve o batismo, o primeiro batismo com o Espírito Santo, e era um salão muito grande, e de repente um vento muito forte, um barulho como de um vento muito forte, e esse barulho encheu todo aquele lugar. De repente, além do barulho, eles viram algumas coisas parecidas com chamas. Sabe quando cai uma estrela cadente que faz aquele rastro no céu? Eles viram aquelas coisas como chamas e aquilo se espalhou no lugar como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Cada pessoa que estava presente ali naquele lugar foi tocada por uma dessas línguas. E aquele toque fez com que, o versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Cada pessoa que estava ali foi tocada pelo Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Cada um tinha a sua língua originária, a língua que ele aprendeu, o aramaico, o hebraico, as línguas ali, porque era uma festa. Então havia pessoas de vários lugares, mas quando o Espírito tocou neles, eles começaram a falar em outras línguas. Aqui Deus já ministra ao meu coração. Uma das primeiras coisas que o Espírito Santo faz quando ele nos toca é mudar o nosso linguajar. Deus toca na nossa língua. Deus toca na maneira como falamos, na maneira como nos expressamos. Talvez tem pessoas que, antes de serem tocadas pelo Espírito Santo, falavam de uma forma descontrolada,
Obrigado, irmã Ana, por ter se tornado membro do nosso canal. Deus te abençoe, minha querida irmã. Tem pessoas que antes do Espírito Santo falavam muita bobagem, falavam desordenadamente, falavam coisas fúteis, coisas inúteis. Era como se a língua delas fosse uma metralhadora de bobagens. Falavam sem pensar. Mas quando o Espírito Santo nos toca, a primeira coisa que ele nos faz transformar é o nosso jeito de falar, é a nossa maneira de nos expressarmos. E as pessoas vão perceber isso em você. As pessoas vão ouvir a sua voz, ouvir a sua maneira de falar e vão dizer: tem uma coisa diferente em você. O que aconteceu? E você vai dizer: eu fui tocado, eu fui tocada pelo Espírito Santo. E ele me deu uma nova linguagem. Aquela linguagem que eu tinha antes, que não glorificava a Deus, que não edificava ao Senhor, agora foi trocada por uma linguagem de louvor e de adoração. Aquela linguagem que eu tinha de reclamação, de blasfemar contra tudo, de reclamar de tudo, agora foi trocada por uma linguagem de gratidão, por uma expressão de louvor ao nosso Deus. Eles começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Do verso 5 em diante, eu vou resumir aqui, diz que estavam ali em Jerusalém judeus religiosos de várias nações do mundo. E quando eles ouviram aquele barulho, eles se ajuntaram ali naquele lugar e eles ficaram admirados, porque cada um ouvia aquelas palavras na sua própria língua. E por isso eles ficaram admirados e espantados, porque eles diziam assim: uai, eles não diziam uai, né? Uai quem diz é o mineiro. Eles diziam assim: esses homens que estão falando não são galileus? Como é que nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua? Nós somos de vários lugares diferentes, nós somos de vários países diferentes, mas estamos ouvindo eles falando na nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito. Então, eles ficaram admirados, sem saberem o que estava acontecendo. E eles perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas teve alguns que, quando viram aquela cena, disseram assim: esse pessoal tá bêbado. Esse povo tá bêbado. Lembra quando Ana orou a Deus pela sua gravidez? Quando Ana orou pedindo um filho a Deus? E ela orou com uma unção do Espírito tão grande, ela se derramou na presença de Deus de tal forma que o profeta, quando viu ela orando, falou assim: você está embriagada? Estou falando com minhas palavras, tá? Porque eu não lembro exatamente como é que diz a mensagem. Mas o sacerdote olhou para Ana e falou assim: você está embriagada? E ela disse: não, meu Senhor, isso não é vinho, é porque eu estou orando de uma forma angustiada a Deus, eu estou me derramando na presença do meu Deus. Aí o sacerdote falou assim: a sua oração foi ouvida. Você conceberá um filho e você consagrará ele ao Senhor. E Ana teve Samuel. Às vezes nós podemos estar num estado tão grande de intimidade com Deus, com o Espírito Santo, que as pessoas vão olhar e não vão compreender o que está acontecendo conosco. E no verso 13, algumas pessoas zombavam quando viram os discípulos naquele estado de quebrantamento e de unção e disseram: esse povo está bêbado. A partir do verso 14, o apóstolo Pedro se levanta junto com os 11, eu achei isso aqui muito significativo, eles
eles se viam como uma equipe, como um time, como um grupo que foi separado por Jesus. E Pedro se levanta e os outros 11 se levantam junto com ele. Era como se eles estivessem dando um recado assim: olha, nós estamos juntos nisso aqui. Pedro está falando, mas ele está falando por nós 11, por 12, aliás. Está falando por nós 12, nós que andamos com Jesus, que estivemos com Jesus. Acompanhe comigo o versículo 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Abre parêntese para aquilo que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Aleluia! Se você não escreveu ainda nos comentários, escreva aqui. Eu navegarei no oceano do Espírito. Eu navegarei no oceano do Espírito. Escreva isso aqui pela fé. Pedro continua dizendo: derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas. E naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro estava mencionando uma passagem do Velho Testamento que está no livro de Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 32. Depois você confere aí na sua Bíblia. Joel, capítulo 2, do verso 28 ao verso 32.